Então, galera, voltamos aqui, né, para a aula de tangente, né, e outras relações. No final do bloco anterior, a gente mostrou um pouco, né, na folha do documento, para relembrar, né, o seno, o cosseno e a tangente, o que é exatamente no ciclo, né, mas a aula de hoje a gente está falando específico da tangente. E vamos lá, então, a gente entender essas simetrias que já foram colocadas lá. A gente falou um pouquinho já dos sinais, mas além dos sinais, né, existe uma simetria que o valor ele vai ser igual aqui, né? Então, de alguns arcos de acordo no ciclo trigonométrico. A gente sempre analisa de 0 a 360, né, da circunferência inteira, mas esses arcos, mesmo que forem maiores do que 360, né, eles vão bater no mesmo lugar, porque é como se essa circunferência estivesse dando várias voltas, então não importa. Se for um arco de 700 graus, você vai andar 360 e depois você vai fazer 700 menos 360, que vai dar 340, e vai andar mais 340 graus e vai tocar em algum lugar. Essa, né, é uma simetria inicial, mas aí também tem a simetria dentro dos quatro quadrantes, né? Então vamos supor, aqui a gente tem um ângulo alfa, né? A primeira simetria aqui que a gente enxerga, né, é do primeiro e do segundo quadrante. Então, se aqui é 0, aqui é 180, a gente vai pensar 180 menos alfa, que aqui também é alfa. Então, essa é a primeira simetria. Beleza? Em relação à medida, né, a gente pode perceber aqui que elas até vão ser iguais, assim. Aqui não, talvez não dê tanto para perceber, mas vão ser iguais com módulo igual, assim, mas não com o mesmo sinal, porque a gente já sabe que no primeiro quadrante a tangente ela é positiva e no segundo quadrante a tangente ela vai ser negativa. Então elas vão ser opostas aqui, né? E a gente já tinha falado um pouco disso no seno e no cosseno também. Vamos analisar o terceiro quadrante, que está aqui. Nesse caso, ó, é a mesma reta que está batendo. Então, ó, a projeção aqui sobre o eixo y, ela é a mesma, ela é exatamente igual ali. Então, aqui eu tenho alfa, né? Aqui eu vou ter o 180 mais o ângulo alfa, esse ângulo alfa ali que a gente está vendo, beleza? E aí, porque essa parte aqui que a gente marcou é 180, que é um ângulo raso, e aqui é alfa. Então, o total vai ser 180 mais alfa, que está ali. E ele vai bater no mesmo lugar lá, né, na reta tangente. Então, a gente vai ter esses dois ângulos aí, né, esses dois arcos, tanto de alfa quanto 180 mais alfa, tendo o mesmo valor, e em ambos a tangente vai ser positiva. E a gente tem a última aí, né, que a gente vai analisar com o quarto quadrante. Se a gente for pensar no alfa, né, e na simetria com o quarto quadrante, que está aqui, né, a gente sabe que eles vão ser opostos também, igual ao segundo. Então, esse do quarto vai ser igual, né, porque ó, a reta vai ser a mesma também a do segundo quadrante, mas ele vai ser oposto ao primeiro. Então, vai ter o mesmo valor aqui, mas oposto ao primeiro. Isso a gente está falando de um determinado ângulo alfa aqui. E aqui a gente está vendo 360, que é o ciclo inteiro, né, menos alfa, que é esse arco aqui também, se a gente for pensar, entendeu? Que a simetria aí está sendo a mesma, a gente está colocando esse ângulo aqui, né, como alfa, que está ali. Então, 360, que é o ciclo todo, menos alfa, que é esse ângulo. Vamos pensar nisso também em radiano, né? O que é pensar em radiano na trigonometria? A gente tem que transformar, né, esses arcos aí em forma de π, né? A gente sabe que 180 é π radiano. E o 360 é 2π. Então, a gente só vai trocar, né, esses arcos aí dos ângulos, né, por π e 2π. Aqui vai ficar o quê? π menos a, aqui π mais a, e aqui 2π menos a. Vamos olhar, né, como que esse ciclo fica em radiano. Aqui a gente tem, ó, exatamente o que tinha colocado lá. Então, aqui é o alfa, né? Então, π menos a, que é a mesma coisa que 180, menos a, π mais a, 180 mais alfa. Falei a mais alfa.
mas não importa, o que importa é entender, né, que tem um ângulo ali, a gente só está colocando uma letra aqui, alfa é uma letra grega, na verdade, usada para representar ângulos, e 2π menos a aí, que é o 360 menos a, isso em radiano, porque é bastante utilizado, né, na trigonometria, né, a forma em radiano, então é importante a gente saber e frisar essas coisas, tá bom? E aí, continuando aí com essas simetrias, né, a gente tem então que tangente de π menos a, que é a mesma coisa que 180, aqui só trocou o π por 180, vai ser igual a menos tangente de alfa, lembrando lá que eu falei que ia ser oposto, ó, essa tangente do segundo quadrante, ó, ela é oposta, porque aqui é negativo e aqui é positivo. Então, ela vai ser só oposta à tangente de alfa. A gente tem que no terceiro quadrante, porque aqui é no segundo quadrante, aqui é no terceiro quadrante e aqui é no quarto quadrante, tá? A gente tem que nesse quarto quadrante, o π mais a, né, ela vai ser igual. E no último quadrante, né, no quarto quadrante, também vai ser oposto, porque o do quarto, né, é igual ao do segundo. Então, só vendo aqui, né, o que a gente já pode concluir? Se eu tenho um ângulo alfa, aqui qualquer, eu vou ter um valor aqui de uma reta tangente. Vamos imaginar que ela esteja aqui tangente. E aqui vai ser a projeção dela. Então, aqui, desse ângulo, né, eu tenho a tangente de alfa. A projeção no segundo vai ser negativa. Então, vai ser menos tangente de alfa. A projeção no terceiro vai ser igual, então vai ser a tangente de alfa. E a projeção no quarto também vai ser negativa, então menos tangente de alfa, tá? Então, a partir de um arco no primeiro quadrante, né, a gente pode conseguir, né, achar os valores dos outros, né, só pensando no valor da tangente do primeiro quadrante, e depois a gente só troca os sinais, tá bom? Então, a gente vê aí, né, que os sinais vão ficar como? No primeiro quadrante a tangente é positiva, no segundo é negativa, no terceiro também vai ser positiva e no quarto é negativa. Então, a gente tem aí, né, um quadrinho, né, mostrando os sinais, né, dessa tangente, beleza? E aí, daqui a pouco eu faço na folha do documento também, no final desse bloco, para a gente comparar, né, os sinais tanto do seno, quanto do cosseno, quanto da tangente, para a gente fechar também esse bloco e essa questão dos sinais. Aqui a gente tem alguns arcos notáveis, né? Que a gente tem aí, é bom a gente saber, né? Alguns arcos de decorar mesmo, né? De memória, né? A gente tem aquela tabelinha lá, né? Do seno, do cosseno e da tangente, né? Que a gente viu em uma das primeiras aulas de trigonometria, que tem a musiquinha lá para aprender a decorar aquela. E a gente tem a terceira linha, né, dessa tabelinha, né, que é o 30, 45 e 60, que a gente tem os valores, né, que é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, que é o de 30, o de 45 e o de 60. Então, são os três arcos que são notáveis. Então, a partir desses três, depois a gente pode achar, né, os arcos simétricos a eles no segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, a gente só vai mudar o sinal. Então, já dá para saber bastante arcos e são bastante utilizados, tanto os três quanto os arcos simétricos. Por isso que é importante a gente saber, né, esses três aí. A tangente de zero, né, a gente já viu que é zero. Por quê? O que é a tangente de zero? A gente vai pensar na reta aqui, né? A gente já viu que é zero, porque vai bater exatamente aqui. Essa também é zero. Junto com a de 180. Tá? Então, as duas, né? A projeção desses dois arcos vai bater aqui no zero. E a de 360 também vai ser zero. Porque vai ser a volta inteira e vai bater no mesmo lugar do zero, né? Porque o 0 e o 360, eles estão no mesmo lugar numa circunferência, né? O 0 está aqui
E a circunferência é quando a gente dá uma volta, né? Que vai ser 360. Então, a gente tem todos esses arcos aí notáveis. E lembrando que na tangente, né? Essa reta aqui, né? A gente tem o ângulo de 90 e o de 270. Eles não vão intersectar e não vão existir. Então, nesses dois casos, eles não irão existir. Vamos lá, então, para a folha documento, para poder a gente pensar um pouco nesses sinais do seno e do cosseno da tangente e já comparar os três, beleza? Então, eu já tinha marcado aqui, né, esse arco, né, que o seno é essa projeção aqui, né, sobre o eixo Y, o cosseno é essa projeção sobre o eixo X, vou marcar aqui X e Y, que eu não tinha marcado anteriormente, tá? Então, vamos pensar agora um pouquinho sobre esses sinais e depois a gente faz 3 desenhos, né? Que é um de cada círculo, tá bom? Então, olha só. Aqui a gente está vendo só o primeiro quadrante. No primeiro quadrante, tanto o seno, quanto o cosseno, quanto a tangente são positivos, ó, porque a gente tem aqui acima do eixo Y, tanto o seno quanto a tangente. Então, os dois são positivos. E o cosseno também positivo, porque está à direita do eixo X, né? Que é a parte positiva, né? E a gente vai pensar agora isso tanto no segundo, no terceiro e no quarto. No segundo, ó, o seno, a gente tem aqui, ó, vai ser o mesmo. Se a gente pensar nesse arco aqui, agora, ó, ele vai bater no mesmo lugar, então ele vai continuar positivo. O cosseno já não vai continuar positivo, ó, porque ele vai bater aqui embaixo. Então, aqui também é cosseno. Então, ele já vai ser negativo. E a tangente também já vai ser negativa, porque já vai ser a projeção, ó, lá embaixo. Na outra parte da reta, que vai ficar negativa, beleza? Então, a gente já viu que do primeiro e do segundo muda algumas coisas. O seno permanece o mesmo, o cosseno é o oposto e a tangente também é o oposto. Vamos desenhar, né, em uma outra folha esses 3 círculos, tá? Tanto do seno quanto do cosseno quanto da tangente. A gente vai botar aqui, então, os sinais do seno, cosseno e tangente na trigonometria, beleza? Então, a gente vai pensar aqui nesses 3 círculos. Então, seno, cosseno e tangente. A gente já falou do primeiro e do segundo quadrantes, tá bom? Então, vamos lá. Vou traçar aqui os quadrantes, nos 3. Esse resuminho é sempre bom a gente fazer antes de, na hora que estiver resolvendo uma questão de trigonometria. A gente desenha 3 círculos rapidinho, só para pensar nos sinais mesmo, e a gente ter esses valores aqui postos, tá? No primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, o seno, a gente viu, né, que é essa parte aqui, né? Então, no primeiro e no segundo, ele vai ser positivo, porque a projeção vai estar aqui, beleza? O cosseno vai estar aqui embaixo, que é o eixo X. Então, aqui já vai ser positivo e aqui negativo. E a tangente, né, que é a reta aqui, tangente ao círculo. No primeiro vai estar positivo. No segundo vai ser negativo. Vamos pensar agora do terceiro e do quarto. Então, no terceiro e no quarto, né, a gente vai pensar aqui nessa projeção. Aqui, ó, o cosseno vai ser o mesmo aqui do segundo, então vai ser negativo. O seno já vai ser negativo, porque vai estar abaixo do eixo Y. E a tangente, ó, vai ser o prolongamento aqui para cima e vai ser positiva. E no quarto quadrante?
O cosseno agora vai voltar a ficar positivo, ó, porque vai estar à direita do eixo x. O seno vai estar abaixo do eixo y, então vai ser negativo. E a tangente, porque o seno vai estar aqui, ó, de novo, seno. E a tangente também será negativa, tá? Então, vamos completar lá os nossos sinais. Então, o seno acima, positivo, abaixo, negativo. O cosseno à direita, positivo, à esquerda, negativo, tá? A gente está vendo sempre isso em relação ao eixo x e y. E a tangente aqui, nessa parte aqui, positiva, e na outra parte, negativa. Então, a gente tem os três sinais aí, do seno, do cosseno e da tangente, que a gente pode comparar, né, sempre em relação ao eixo y e em relação ao eixo x, beleza? Então, galera, a gente encerra aqui esse bloco, a gente já volta, né, para continuar a nossa aula sobre tangente. Acabamos de comparar, de falar sobre os sinais, e a gente volta já já agora, entendendo agora depois como que funciona isso, né, e algumas questões, né, a gente vai fazer alguns exemplos também nessa parte teórica. Até daqui a pouco.